mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 7
de outubro de 2024, 10 horas 10 minutos, hora oficial do Brasil. Estamos no ar com o Teoria de Tudo, edição de número 632, ao infinito e além, é o nosso tema, é o nosso lema, é o nosso desejo. Enquanto estivermos conscientes, estaremos aqui com vocês, com a Unicesumar também, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. É um prazer estar em sua companhia. A Unicesumar, que tem este polo aqui em São Pellegrino já há 8 anos, e agora estamos também em Lourdes. Unicesumar, mais uma porta para você transformar a sua vida através da educação que transforma. A melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. São 1.200 polos espalhados pelo Brasil e no exterior, cursos presenciais, híbridos, técnico-profissionalizantes. É muito importante você buscar o conhecimento e transformar a sua vida através de si mesmo, né? Com mentorias, com curadorias, etc. Teoria de Tudo tem o apoio também da Rapcode, uma marca também administrada aqui por este grupo, CPR, Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica Tecnicar e Top Down Informática, marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona, não é verdade? E temos também aqui ao vivo a nossa transmissão pela top360.net.br, que é a nossa rádio agregada, aqui mais um produto de Sabe Caxias, também junto com a Top 360. Estamos começando ao vivo o programa, já sabendo quem são os candidatos que vão para o segundo turno, não é? Maurício Scalco e o prefeito Adiló de Domênico estarão disputando o segundo turno em Caxias do Sul. Nós vamos fazer um comentário sobre isso depois com o professor João Inácio Pires Lucas na segunda parte do programa, também trazendo algumas repercussões e a importância deste pleito, falando um pouco sobre a renovação da Câmara de Vereadores. Vamos falar também de saúde mental daqui a pouquinho, não é? Aqui na nossa pauta já está aqui presente comigo, né, a psicóloga Daiane Gava, elas que estão organizando aí um lançamento, né, de um produto, um projeto Quem Ama Se Orienta, prepara curso online após alcançar mais de 1.500 pessoas. É isso, né? Com a missão de compartilhar a importância da saúde mental infantil, fundadoras organizam palestra de lançamento para o dia 10 de outubro. Então nós vamos falar sobre isso, né? Sobre saúde mental, né? Eu sou sempre o candidato à autoconsulta, né? Enfim, daqui a pouquinho, um instante só, nós vamos primeiramente, como você sabe que o nosso programa é atemporal, você pode estar ouvindo o nosso conteúdo fora do tempo no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, nas nossas plataformas do Facebook. Então fazemos, como de praxe, a leitura de alguns destaques que marcam o Brasil e o mundo para você se referenciar do ponto de vista da história. Bem rapidinho aqui, né, para que a gente possa situar e depois aproveitarmos o papo aqui com a psicóloga Daiane Gava, que está aqui comigo. Deixa eu botar aqui na edição de hoje. Porto Alegre registra maior número de abstenções entre as capitais do primeiro turno. Eleições 2024, 52 cidades terão segundo turno. Laudo falso foi o grande erro, afirma o presidente do partido de Marçal, que era uma caricatura do não fazer política em São Paulo, né? Nobel de Medicina premia descoberta revolucionária na área da genética. Após um ano de guerra entre Hamas e Israel, famílias de reféns israelenses protestam em frente à casa de Netanyahu. Apenas para referenciarmos aqui, né, você sabe que você pode encontrar a nossa programação por toda a plataforma. Vamos em frente, a Daiane Gava, eu disse para ela brincando aqui, mas é só para que você tenha a certeza de que nós vamos falar com uma pessoa que entende do assunto. Vou citar algumas das especializações dela: formada em psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental, formação em psicoterapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência, formação em psicoterapia e intervenções familiares, formação em neurociência, em terapia do esquema, especialista em gestão das emoções, com formação em terapia comportamental dialética, enfim, e elas fazem palestras, né? Eu falei aqui sobre a palestra com a missão de compartilhar a importância da saúde mental infantil. Fundadoras organizam palestra que ela vai dar o serviço aqui daqui a pouquinho. O nome dela aqui, trazer ela para a tela, para que a gente possa trocar uma ideia. Aqui você está comigo. Daiane, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Miguel. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aos ouvintes.
Legal, ainda bem que eu não tomei muito café hoje, né? Eu tô acelerado aqui na segunda-feira. Imagina, né? Se você se entope de cafeína, como é que fica, né? Não é uma boa para a saúde. Daiane, que legal. Seja bem-vinda aqui ao Teoria de Tudo. Obrigada. Vamos falar sobre o tema da palestra, né? Mas também sobre saúde mental. E sobre a história de vocês, né? Conta como é que surgiu essa ideia, o projeto. Fala um pouco, por favor. Claro, então, eu e a Cristina Conte, que é psiquiatra, nós temos um projeto que é o Quem Ama Se Orienta, e no mês de setembro a gente brincava que era o Se Orienta Vivente, né? Boa. Mas a ideia desse projeto surgiu exatamente para que a gente pudesse levar a psicoeducação, conhecimento em saúde mental para além do nosso consultório, porque a gente entende que pode atingir pessoas quando a gente sai, né, do atendimento individualizado, e realmente para que a gente possa trazer saúde mental para as famílias, para a infância. Em época de eleição, eu tenho até brincado que a gente não pode esperar que os nossos governantes deem conta da educação dos nossos filhos, né? Porque a gente gosta de dar uma terceirizada, às vezes, na nossa responsabilidade. E, embora governantes possam fazer leis, eles vão mudar, né? De 4 em 4 anos, de 8 em 8, mas aquilo que a gente traz para os nossos filhos é para sempre, né? Então, a gente precisa realmente ter essa responsabilidade e ter orientação, porque muitas vezes os pais querem, esse projeto é um projeto para quem cuida das crianças, né? Porque a gente fala que infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, então a gente precisa dar um chão seguro para essas crianças se desenvolverem, né? E muitas vezes os pais estão fazendo o seu melhor, só que estão fazendo o seu melhor sem conhecimento, sem as ferramentas certas, e aí muitas vezes, e aí às vezes a educação vira uma educação baseada na sorte, na base da tentativa e erro, e isso infelizmente prejudica muito o processo, né, de dar esse chão seguro para os filhos, porque os pais muitas vezes não se conhecem, não conseguem lidar com as próprias emoções, não sabem quais são as suas feridas emocionais, e eu costumo dizer que os pais sangram as suas feridas nos seus filhos quando eles não conseguem dar conta de curar-se, né? Então esse projeto ele tem exatamente essa intenção de ajudar os pais a se reconhecerem, a reconhecerem as suas feridas emocionais, a reconhecer todo o processo de desenvolvimento, porque é muito comum os pais fazerem birra com a birra da criança, Sim. porque eles não conseguem entender o que é esperado para as fases de desenvolvimento. Então, eles têm uma expectativa irrealista em relação àquilo que o filho pode dar, consequentemente, eles não conseguem intervir, educar de uma maneira coerente, porque por uma expectativa idealizada, eles acabam perdendo a paciência muito mais fácil, não conseguindo conduzir. Eu costumo dizer que começam a educar na força do braço, né? E aí é muito cansativo. Então, a ideia realmente do projeto é trazer ferramentas para que os pais, para que os cuidadores, para quem cuida das crianças consigam dar conta de construir a obra mais importante da vida deles, que é a educação, que é a personalidade dos filhos, né? Sim. Essa maneira empírica acaba de fazer pelo conhecimento, meu pai, minha mãe, minha avó, às vezes vem de um passado distante, não é? E nós achamos que o amor é suficiente. E o amor erra, né? O amor nunca é demais, né? Não é uma questão de amar demais que é o problema é quando eu sou permissivo demais, porque amor não tem nada a ver com eu ceder todas as vontades do meu filho. Então, muitas vezes os pais confundem, né, dar amor com dar tudo aquilo que o filho quer, porque senão eles acreditam que não estão fazendo o suficiente. Muitas vezes pais que tiveram uma educação muito rígida, foram muito limitados mesmo, foram muito podados, né, eles não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram. E aí eles confundem as crianças. Eles dão para a criança real, que é o filho, aquilo que, na verdade, eles precisavam enquanto criança. Só que eles estão hipercompensando. Eles estão dando algo que o filho não precisa. Né? Estão excedendo, às vezes, na questão de atender às vontades e não às necessidades da criança. Então, não é dar amor que é problema. O problema é realmente confundir, porque amor é
limite, amor é eu fazer respeitar, né? Amor é eu querer que o meu filho seja bem-sucedido lá no futuro, e para isso meu filho precisa aprender a tolerar desconforto, a ser disciplinado. Então, é o equilíbrio, que é o tema da nossa palestra do dia 10. A gente tem falado que a gente almeja a educação rapadura, que é a doçura com a firmeza, que é exatamente isso, esse equilíbrio na relação aqui, na educação dos filhos, que se perdeu um pouco a mão, porque a gente tem, né, o ser humano, ele tem muito essa tendência de ser dicotômico. Então, se um extremo não, né, se algo não está certo, eu vou lá para outro extremo. Então, eu não quero uma educação autoritária, uma educação em que muitas vezes eu passei, mas aí eu confundo a disciplina positiva com a educação permissiva. E aí eu vou para um extremo em que, de maneira geral, vai acabar me levando a ter que ser autoritário. Por quê? Porque se eu não consigo dar limite para o meu filho, ele vai deixar de respeitar aqui a autoridade. E aí, muitas vezes, eu vou precisar ser autoritário para conseguir fazer com que ele me respeite. Né? Então, por isso a importância de a gente se conhecer, entender e ter ferramentas para conseguir não entrar nesse jogo. E eu acho que isso também é uma das questões, né? A Mayra que está aqui no Citei, né? Tudo bem, a Mayra da Dinâmica aqui comigo, com a gente aqui no bastidor, e a mãe também, né? Eu já sou avô, então nós vemos, né, que a necessidade. A última vez que o Netinho passou o fim de semana lá em casa, não estava caminhando. Ela disse, não, vai caminhar, vai voltar a segunda. Já está, porque, claro, a gente já está em outra viagem, né? Isso. Muitos jovens já não querem mais ter filhos por essas dificuldades. Não é só a economia, porque aí entra a questão da terceirização. Eu mando para a escola mais cara, teoricamente né, pode até dar algum conhecimento, mas valores reais, amor às lembranças paternas, né? E o dizer não, como tu disseste, ou sim na hora certa, dá trabalho. Até dentro do próprio casal, sendo que, né, às vezes o pai diz não e a mãe diz sim e vice-versa, né? Isso. As relações intrafamiliares, inclusive, são o melhor preditor de saúde mental na infância. Eu sempre uso essa frase que não adianta a gente limpar o porquinho e devolver para o chiqueiro. Boa. Então, muitos pais, eles vêm, inclusive, buscar psicoterapia ou mesmo uma avaliação psiquiátrica, trazendo o filho como problema e dizendo indiretamente, ou às vezes até diretamente para nós, resolve e me devolve. E não funciona dessa forma. A criança, de maneira geral, ela é consequência de um ambiente familiar desregulado. Aquilo que ela apresenta de mau comportamento, na verdade, é só a pontinha aqui do iceberg de todo um sistema que não está funcionando. Então, a gente precisa realmente estar saudável para conseguir cuidar dos filhos, ter uma relação saudável conjugal, para que a gente tenha um ambiente familiar saudável. Por quê? Primeiro porque a gente é exemplo, e não é só exemplo de pai e mãe, né? A gente é exemplo de marido e mulher, de filho, de irmão. Então, os nossos filhos estão aprendendo muito mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente fala. E segundo, porque a gente, na infância, a gente tem uma janela de desenvolvimento única. O que significa isso? Na infância, eu costumo usar essa expressão de que o nosso cérebro na infância é como se fosse uma argila ainda mole, né? Então, qualquer coisa que a gente vai fazendo vai moldando aqui. Depois, no final da adolescência, ele vai endurecendo e na idade adulta é bem mais difícil a gente modificar. Porque é na infância que a gente cria todas as nossas lógicas de processamento de informação, a gente vai ditar aqui todo o nosso sistema neuronal, como ele vai funcionar. Então, se eu vivo num ambiente hostil, o cérebro, por natureza, ele está sempre se perguntando, estou seguro, estou em ameaça, estou seguro, estou em ameaça. Quando a gente vive num ambiente hostil, em que os pais estão sempre brigando, ou que a forma de intervir dos pais em relação a dar limite é sempre brigando, é sempre criticando, o cérebro, ele passa a entender que ele precisa estar sempre em estado de alerta. Ele vai normalizar aquilo. Ele vai normalizar o estado de alerta como modo operante. Por quê? Porque a qualquer momento vai vir algo que vai me atacar. Então, eu vou estar sempre reativo. E isso faz com que a gente aumente muito a chance de transtorno mental na vida adulta, de transtorno de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque esse cérebro... Eu ia te perguntar exatamente isso. Exato, esse cérebro, ele passa a operar sempre nesse modo alerta ativado, ele não consegue relaxar. E quando a gente está com um senso
de perigo, né, a gente não consegue degustar da vida, a gente não consegue, de fato, inclusive cognitivamente dar o nosso melhor. Como é que eu vou fazer uma prova, como é que eu vou aprender na escola, se o meu cérebro está entendendo que existe aqui uma ameaça à vida, à sobrevivência? Porque na infância, o vínculo, principalmente na infância, né, mas o vínculo seguro é algo que é diretamente relacionado à sobrevivência. A criança, se ela se sente ameaçada no vínculo, ela ativa inclusive uma região do cérebro relacionada à sensação de morte, porque de fato uma criança é totalmente dependente dos seus pais. Então, quando eu tenho pais que estão sempre brigando, sempre gritando, eu tô sempre com essa sensação de que a qualquer momento eu não vou ser mais amado, eu vou ser rejeitado, né? E isso impacta. A criança pode até se achar o pivô das discussões. Na maioria das vezes, porque a criança, ela nunca vai partir do pressuposto que os pais são desregulados emocionalmente, que os pais têm feridas emocionais, por isso que eles tratam ela assim. Ela vai partir do pressuposto que ela tem um defeito, por isso que os pais não amam ela. Então, ela vai crescer com essa marca de que ela não é boa o suficiente, por isso que ela não é digna de amor. A criança sempre vai pegar para ela a responsabilidade. E aquela sensação de estar no lugar errado, na hora errada, quando ela deveria estar sendo amada, vai se transferir para a vida, né? Exato. A qualidade do vínculo que a gente tem com os nossos pais tende a ser a qualidade dos vínculos que a gente vai estabelecer com os nossos pares ao longo da vida, né? Então, se eu tenho pais que eu não posso confiar, se eu tenho pais que mentem, que me abusam emocionalmente, fisicamente, às vezes, ou que são totalmente imprevisíveis, eu vou tender a repetir esse vínculo com os pares, né? Então, é muito comum que eu vá casar com uma pessoa assim, porque tem, na terapia de esquemas, a gente fala que existe a tal da química das crenças. O que significa isso? Se eu tenho uma crença, que na verdade nada mais é do que essas lógicas que a gente forma lá na infância sobre o que é o mundo, sobre o que são os relacionamentos a partir das nossas experiências, se eu formei uma crença de que eu não posso confiar nas pessoas, o meu dedinho podre vai lá e vai tender a se apaixonar exatamente por uma pessoa que não tá nem aí pra mim, que é casada, que vai já, mesmo sem saber. Mas a química das crenças. Porque, na verdade, o cérebro, né? É uma armadilha. O cérebro, ele vai sempre fazer com que a gente busque se sentir como a gente se sente, de acordo com aquilo que é familiar para nós. Por isso que é tão difícil quebrar padrões. Porque mesmo que o familiar seja ruim, ele é conhecido. Já vai pisar num território. Eu já tenho recursos para lidar com aquilo, então eu sempre vou tentar evitar aquilo que é diferente daquilo que eu tenho de memórias, de bagagem. Então eu vou tender a ir buscando, né, aquilo que vai reforçando, que vai repetindo aquilo que eu conheço. Então, se eu acredito que eu sou um fracasso, tanto que eu sempre falo isso, se você acredita, então porque você vai dar um jeito de confirmar que é. Se eu acredito que eu sou um fracasso, e o Miguel me chama para eu dar uma entrevista aqui, provavelmente eu não vá vir. Porque eu tenho tanto medo de fracassar, que eu não vou querer enfrentar algo que me coloque numa situação que me expunha. Então eu não vou vir. Só que as pessoas mais fracassadas são as que nunca fracassaram, exatamente porque elas têm tanto medo de fracassar, que elas se esquivam. Ou eu até posso vir, mas aí eu venho e eu tô com tanto medo de ser avaliada, porque todas as situações, né, que eu vivenciei lá na infância, principalmente, eu fui atacada, eu fui criticada, que eu vou ficar tão nervosa que quando a gente está com um sistema de luta ou fuga ativado no cérebro, a gente não consegue... Sistema de luta ou fuga. Luta ou fuga. Isso, que é o sistema esse que faz a gente ficar em estado de alerta quando a gente entende que existe uma ameaça. Então, se eu tenho esse sistema, o sistema límbico aqui cerebral, que é a amígdala principalmente, a amígdala cerebral, ele liga um alerta dizendo assim, olha, tu tá em situação de ameaça, perigo, 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 porque todas as vezes que tu foi... que tu vivenciou lá na infância situações em que tu te expunha, tu foi criticada. Então, o nosso cérebro sempre vai usar as nossas memórias para projetar como vai ser o nosso futuro. Então, quando eu tenho memórias positivas, de incentivo, de que coisas boas aconteceram comigo, toda vez que eu vou passar por uma situação desafiadora, o meu cérebro vai pegar essas memórias e vai dizer assim, vai lá que vai dar tudo certo. Né? O Miguel é um cara gente boa, tu costuma se sair bem, as coisas tendem a dar certo. Agora, se as minhas referências são negativas, se os meus vínculos não forem seguros, eu vou pegar essas memórias e vou projetar o meu futuro dizendo assim, é perigoso, o Miguel, ele pode ser super agressivo contigo.
né? Ele vai rir de ti, as pessoas não vão querer te ouvir. Então eu vou pegar tudo aquilo que me aconteceu e vou dizer, vai acontecer isso. E aí, por instinto, eu vou me esquivar. Ou eu posso até vir, mas como eu tenho tudo isso aqui, com esse alerta ligado, dizendo vai acontecer algo ruim, quando a gente está com um sistema de luta ou fuga ativado, então o nosso racional, ele sai de cena. Porque o cérebro entende que ele tem que estar preparado aqui para lidar com isso que é muito mais ameaçador. Não preciso pensar agora. E se eu não estou conseguindo pensar, como é que eu vou te responder qualquer pergunta? Então, eu vou fracassar. É por isso que dá branco na prova, né, das crianças. Sim. Então, eu vou fracassar. E aí, o que eu vou confirmar? Tá vendo? Olha só, nada dá certo comigo. Ou eu vou vir aqui, vou conseguir fazer uma entrevista razoável, só que eu tenho eu vou sempre agir para confirmar as minhas lógicas. Então eu vou sair daqui, eu vou ficar pegada naquela palavra que eu não falei, naquilo que eu não consegui, eu vou ficar ali ruminando e vou ficar ali tentando confirmar que não foi bom o suficiente. Ah, não, mas ele fez aquela expressão aquela hora, eu acho que não foi legal, né? Ou, isso aqui qualquer um consegue, né? Esse é um princípio de perfeccionismo que a pessoa Perfeccionismo. tem. Só fala um pouquinho mais perto. Ai, sim, claro. Ó, viu? Se eu tivesse uma crença de fracasso, eu já ia pensar, tá vendo só? Mas eu não tenho, tá tudo certo, Miguel. Que bom, ainda bem. Senão eu vou cancelar a consulta aqui. Não, tudo certo. Daiane Gava, é bem legal a gente aprofundar esses assuntos, porque tem uma série de questões, né? A crítica tu falaste. Nós somos criados, e as pessoas não sabiam também, porque hoje nós temos estudos para isso, né? Isso. E eu preciso comprovar que eu tenho razão mesmo quando eu erro. Isso que é ruim para muita gente na questão de se tratar, né? E só a força de vontade não resolve, né? Não. É que o que acontece aqui tem uma autora, a Brené Brown, que ela tem um livro, inclusive, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Em que ela traz muito o quanto tem que ser forte para a gente poder entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. Porque as pessoas, por elas terem sido muito feridas muitas vezes na sua infância, e olha, por que a gente gosta tanto de trabalhar com a infância, né? Porque é lá que a gente cria todas as nossas matrizes de processamento de informação. Então, a gente proteger as crianças, a gente está salvando o futuro, né? Mas pessoas que têm essa dificuldade de admitir que estão erradas ou que nunca podem mostrar fraquezas, elas fazem isso para se proteger. Diga-me dos teus excessos que eu te direi das suas faltas, né? Quanto mais grossa a casca, mais frágil o núcleo. Então, por que eu tenho que mostrar que eu estou sempre certo? Por que eu nunca posso mostrar fraqueza? Porque a nossa personalidade nada mais é do que as estratégias de sobrevivência. Se eu tenho essa necessidade toda hoje em dia, é porque eu nunca pude contar com ninguém. Eu sempre tive que me virar sozinho, né? Eu aprendi a dar conta das minhas emoções, não entrando em contato com elas, porque nunca ninguém me ouviu, me validou. Então, o que eu fiz? Eu desliguei a chave geral das emoções e aí eu funciono só no racional. Eu não me conecto com isso. Então, eu me transformei numa pessoa forte para que nada me abale. E amarga, né, na maioria dos tempos. Exato, amarga, porque daí o que acontece? Se eu não me afeto por nada, né? Se eu me blindo para tudo, eu me blindo inclusive para as coisas boas, claro, né? Então não existe como eu me blindar só daquilo que é ruim, não é seletivo isso. Então eu vou ser aquela pessoa que realmente eu tô sempre bem, mas eu sou aquela pessoa que eu continuo aquilo que eu te comentei, né, Miguel? O nosso cérebro vai tender a fazer a gente se sentir como a gente se sentia na nossa infância. Então, se eu me sentia sempre sozinho, o que uma pessoa que dá conta de tudo, que resolve tudo, que nunca mostra fraqueza é? Sozinha. Porque ninguém se aproxima dessa pessoa. Essa pessoa não dá chance. As pessoas têm medo de se aproximar dela, inclusive, porque é uma pessoa que a gente não consegue se conectar afetivamente. Sim. Né? Então, aqui entra a importância de a gente ter coragem de olhar para as nossas dores, compreendendo que a gente não é mais aquela criança vulnerável. Perfeito. Hoje a gente é um adulto que consegue lidar e eu não preciso usar mais das mesmas estratégias que lá na minha infância de fato me fizeram sobreviver. As nossas estratégias de enfrentamento, elas são como se fossem trincheiras de guerra. Elas são ótimas durante a guerra. Só que quando a guerra acaba, se eu continuar dentro da trincheira, isso é um problema. Então, boa parte das vezes as pessoas elas seguem dentro de uma trincheira, elas continuam ali se protegendo
sendo que não existe mais guerra. Só que como o cérebro internalizou isso lá na infância, adolescência, de que isso funciona, por uma questão de economia de energia, todas as lógicas que eu crio na infância e adolescência, eu vou dar um jeito de perpetuar elas ao longo da vida. 95% em média do nosso funcionamento, ele é inconsciente. Então, eu não penso para fazer, eu simplesmente estou ali funcionando, né? O que é bom por um lado, porque isso me torna muito mais efetivo, senão a gente fica reconstruindo. Não, e aí a gente não conseguiria dar conta. Imagina se a gente tivesse que pensar em tudo que a gente vai falar, pensar, sim, respirar, né? Sim. Então o cérebro automatiza processo, ele adora automatizar processo, né? E na infância, onde a gente cria essa automatização principal, toda a nossa base aqui é criada na infância. Depois eu tendo só a replicar. O problema é que quando eu tenho relações muito hostis, quando eu não tive... A criança tem necessidades básicas emocionais para serem atendidas, né? Então, quando eu não tive conexão emocional, quando eu não tive autonomia desenvolvida, quando eu não tive limites adequados, quando eu não tive espaço para conseguir ter liberdade de expressão emocional, quando eu não tive espontaneidade aqui, o que acontece? Eu vou criar lógicas disfuncionais de mundo, né? E eu só vou replicá-las. Vai formar ou não uma família disfuncional. Não dá para ser, um bom par se eu não for um bom ímpar, né? Boa. Então... Eu quero entrar num assunto claro, interessante aqui. Saúde mental na infância. Né? Hoje há casos de depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o que é bem comum, né? Em crianças, são muito comuns. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos de depressão em crianças entre 6 e 12 anos aumentou de 4,5% para 8% em uma década. Sim. Fala um pouco sobre isso, por favor. E esses são estudos pré-pandêmicos. Então imagina como está agora. E como né? notar que uma criança está deprimida, né? É difícil, né? Uma criança de 4 anos... Geralmente, pensando em identificação de sinais, e depois eu vou falar um pouquinho mais da formação online, esse é um dos módulos que a gente tem, aprender a reconhecer os sinais de alerta, né, para depressão, para TDAH, para ansiedade. Então a gente tem isso na nossa formação. Mas um dos sinais de alerta da depressão é a agressividade nas crianças. Geralmente uma criança ela não vai ficar triste, ela vai ficar mais agressiva, ela vai ficar mais isolada, ela vai começar a piorar os seus resultados acadêmicos, né? Então, os sinais geralmente são esses, né? E o que causa aqui? Muitos fatores, né? Um relacionado ao próprio isolamento social, né? Se a gente for pensar, as crianças, elas não têm mais contato com natureza, elas não têm mais o brincar livre, então isso afeta o desenvolvimento cerebral, né? Elas passam muitas vezes boa parte do tempo numa tela, né? Então não conseguem desenvolver memórias e emoções agradáveis aqui para formar uma base. Além disso, a gente tem toda essa dificuldade da conexão emocional dos pais com essas crianças. Muitas vezes pais que trabalham o dia todo, né? Não conseguem de fato dar atenção para a criança, porque os pais, eu vejo muito isso, os pais estão muito preocupados com o futuro dos filhos, mas o futuro dos filhos depende do presente que eles estão dando para os filhos, claro, e não é o presente material. Então eu quero dar um futuro melhor para o meu filho, e aí eu trabalho pra caramba para poder fazer com que o meu filho estude numa escola super legal, ou para poder levar ele viajar uma vez por ano, para poder dar um presente legal para ele, mas eu não estou dando aquilo que mais forma personalidade e senso de autoconfiança, de segurança, para que ele consiga ter lá na frente um futuro bem-sucedido. Que é a minha presença, que é o afeto, que é o carinho, que é a atenção, que é o estar junto, que é o estar narrando. A gente fala muito disso. A vida do nosso filho é como se fosse um filme sem legenda. A gente precisa dar a legenda. A gente precisa dar significado para aquilo que os nossos filhos vivem. E para isso eu preciso estar junto, né? Eu conto sempre a história. Eu tenho um filho de 6 anos, o Arthur.
E quando ele estava com 4 aninhos, ele estava na escola e um dia ele tinha começado a ir para a escola e aí um dia ele estava correndo lá no condomínio e aí eu, cuidado filho, você tropeça, é paralelepípedo, você tropeça, você pode cair. E, obviamente, né, criança não tem freio inibitório, controle de impulso, cérebro, córtex pré-frontal, que é a região responsável por tomada de decisão, por controlar impulso, termina o desenvolvimento por volta dos 25 anos de idade. Então, é esperado que uma criança se comporte mal, enfim. Sim. E aí, ele estava lá correndo, óbvio, caiu, né? E eu, filho, eu te falei, né? Não fui nada assertiva, né? Sim. A gente tá no piloto automático. E aí, ele machucou uma das mãozinhas. Aí fui lá, passei uma pomadinha, enfim. O que ele foi fazer? Continuar correndo, né? E aí o filho, você vai cair, toma cuidado, você acabou de se machucar. Não deu 2 minutos, bum, caiu de novo, né? E o meu automático, Arthur, eu te falei, olha só, você caiu de novo. E aí machucou a outra mãozinha. Então ele tava com as 2 mãos raladas. Fui lá, passei pomadinha, colhi, enfim, né? Aí no final do dia, ele começou a me dizer assim, eu não quero ir para a escola amanhã. E aí eu poderia ter dito, ainda bem, né? Deus me iluminou nessa hora, porque eu poderia ter dito assim, claro que você vai, não é escolha ir para aula, você tem que ir, acabou. Sim. Só que eu vi que na hora ele escondeu as mãozinhas. Tava com vergonha. E aí eu, putz, né? Aí o filho... Tu tinha introspectado uma culpa. Isso, nele. Exatamente, porque o que ele deve ter pensado? Sou um tanso, como é que eu vou chegar lá? Vou chegar lá para os meus colegas e dizer assim, olha só, caí 2 vezes. Né? Minha mãe me fala, a minha mãe me avisou, então, exato, isso é o que ele tinha internalizado. E aí, olha a importância da narrativa, Miguel. Aí eu olhei para ele, eu disse assim, filho, você sabe por que você caiu? Aí ele, querido, né, criança, na ingenuidade, sim, porque... Não, você sabe por que você se machucou? Aí ele, sim, porque eu caí. Eu, isso, mas você sabe por que você caiu? Você só caiu porque você estava brincando. Você só caiu porque você estava se divertindo. Se você estivesse na frente da televisão, se você estivesse ali sentadinho, você não teria caído, não teria se machucado. Mas você também não teria se divertido. Então, eu fiz essa narrativa. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? A primeira coisa que ele chegou que ele fez quando ele chegou na escola foi mostrar as 2 mãozinhas para a prof e dizer assim, olha, prof, aventureiro. Eu caí porque eu me divirto muito, eu não fico só na frente da televisão. Só que eu só consegui ajudar ele a narrar dessa forma essa experiência, porque eu estava presente. Não é que a gente nunca vai traumatizar os nossos filhos, né? Não é isso. Mas quantas coisas, quantas oportunidades a gente perde de fazer uma narrativa, porque a gente precisa fazer essa integração dos lóbulos frontais, dos lóbulos cerebrais direito e esquerdo, porque a criança, ela sente. O cognitivo, ela está construindo ainda. E quem ajuda a fazer essa construção somos nós adultos, né? Convivência familiar. Exatamente. Exato, e eu preciso ajudar a narrar. Quando eu não tenho ninguém junto comigo que narre para mim, que explique o que significa, que dê sentido... Eu adivinho. Exato, a criança abre fantasia, ela fica ansiosa porque ela se sente insegura. E aí, na prática. Exatamente, e aí a gente aumenta a chance de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque eu não tenho nada elaborado, eu tenho um monte de informações soltas no meu cérebro, muitas vezes com uma carga emocional muito intensa, e eu não tenho ninguém ali para me acomodar. Né? Então, é aí que mora o perigo. É quando os pais não estão presentes pensando no futuro dos seus filhos. E o futuro só vai existir se eles estiverem presentes. E mesmo que estejam divorciados, né? Porque existe muita coisa nesse sentido hoje. E nós sabemos, a nossa família é composta assim. Nós 2 somos casados pela 2ª vez. Ambos temos filhos do primeiro casamento e temos a Júlia. E a integração é uma convivência natural. As relações não são iguais, cada um tem uma relação diferente com o outro. E você tem que ser paciente, você tem que observar a linguagem corporal, como tu falaste das mãos também, né? Isso. Que eu falo assim só como um pitaco de tudo, isso né? Isso aí, exatamente. Para a gente concluir então, Daiane, a palestra. Limites com afeto, o equilíbrio da educação dos filhos é o tema. Os pais precisam estar dispostos e reconhecer a sua limitação em não acertar sempre. Isso exige humildade. Isso. E aí, como é que faz? A gente busca, estamos aqui, né, com cartaz da Unicesumar.
a gente busca conhecimento para tanta coisa, né? Se eu como psicóloga, tu estavas ali lendo meu currículo, olha quantas formações eu fiz. Claro. E o quanto isso me tornou competente, né? A gente não nasce bom. E a gente precisa ir aprendendo no processo. Difícil é só algo que a gente nunca fez. Então, assim, a gente busca tanto conhecimento, tanta informação para tantas coisas, né? Mas naquilo que às vezes é o que a gente mais valoriza, a gente não está disposto a gastar tempo. Por quê? Porque ninguém valoriza isso. Ninguém lá na entrevista ou na hora de abrir uma empresa vai pedir se tu é um bom pai ou uma boa mãe, né? Agora vai pedir se tu tem essa especialização ou aquela. Então, é muito essa autoconsciência de a gente olhar e ver o quanto é válido, né, a gente ter ferramentas. E no dia 10, então, a gente vai fazer essa palestra, Limites com Afeto, essa ideia de trazer o equilíbrio para não ficar em extremos, né? Precisamos dar limite, mas precisa ser de forma afetiva, porque senão eu entro numa educação na força do braço. E nesse dia a gente escolheu, então, realizar esse evento para lançar essa formação online que nós vamos disponibilizar, que é uma formação que conta com 3 grandes módulos. Ela é quase uma pós-graduação em orientação parental, exatamente. O primeiro módulo, ele é o módulo de reconhecer, que aí exatamente entra o que a gente conversou um pouquinho. Eu me reconhecer as minhas feridas emocionais, reconhecer as minhas crenças, para que eu consiga não projetar os meus problemas no meu filho, no meu casamento, eu reconhecer os sintomas, reconhecer sobre neurodesenvolvimento, porque, de novo, eu preciso saber o que é esperado para o meu filho, porque a minha expectativa distorcida, ela vai fazer com que eu tenha muito menos paciência, com que eu seja muito mais agressivo. Então, o módulo reconhecer, ele tem essa função, porque a gente vê muito hoje na internet, inclusive, coisas muito práticas, muito boas, inclusive, mas muito voltadas para dar dicas de como gerenciar crises, gerenciar birras, não que não sejam importantes, acho que, de novo, são de grande valia, mas se eu não tiver um reconhecimento em relação a todos os meus processos, eu vou estar dando pérolas aos porcos, né? Então eu preciso às vezes a reconhecer. pessoa tem um remédio, mas não sabe o que faz, né? Exato, então eu preciso reconhecer a função das emoções, inclusive, porque às vezes a gente entra numa batalha de não querer sentir. Depois a gente vai para o módulo, que é o segundo módulo, que é o acolher, porque, ok, o que eu faço com tudo isso? Nós não somos culpados por aquilo que fizeram com a gente, mas a gente é responsável por ter que lidar com isso. E muitas vezes a gente foi vítima de uma história, às vezes muito cruel mesmo, mas eu preciso sair da posição de vitimista e entender que agora é o que eu vou fazer com isso, né? Porque às vezes a gente fica tão preso ao passado que a gente não se liberta dele. Então aqui a ideia é acolher e aceitar radicalmente os nossos pais, a nossa história, para poder escrever uma nova história. Perfeito. Quem não elabora, né, fica repetindo. Até sim a gente chegar no terceiro módulo, que é o módulo reconduzir, que aí aqui a gente entra com ferramentas práticas, tá bem, e aí, o que eu faço? O que eu faço para lidar com a ansiedade? O que eu faço para lidar com a depressão? O que eu faço para lidar com uma criança com TDAH? Como é que eu faço para lidar com as emoções? Como é que eu construo uma rotina que favoreça a obediência? Como é que eu cultivo um relacionamento conjugal saudável, independente de ser primeiro ou segundo casamento, né? Como é que eu vou nutrir aqui uma relação saudável? Então, aqui a gente tem várias aulas com esse objetivo. Que legal. Fica aqui o convite, então, eu já coloquei o serviço aqui na legenda, foi rápido o diálogo, importante, e podemos aprofundar outras vezes. Muito obrigado pela tua presença. Ficarei à disposição, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado, prazer é meu. Obrigado. Teoria de Tudo faz um rápido intervalo, nós já voltamos, fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros. Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre comunidades indígenas no Brasil, sua importância cultural histórica, seus direitos e suas condições de bem-estar e saúde. Para falar com a gente a respeito disso, temos a participação de Anabelle Pires Santos, especialista em saúde indígena. Bem-vinda, Anabelle. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Anabelle, dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio.
Na sua visão, qual que é a importância dos povos indígenas na formação da identidade do nosso país? Bom, Sérgio, os povos indígenas é a base da nossa formação cultural, né? A partir deles, a partir dessa diversidade de povos que existem no Brasil, começou a se formar a nossa identidade brasileira, né? Então, a gente tem uma miscigenação de povos indígenas com povos africanos, povos europeus, mas os povos que habitavam aqui, né, o território brasileiro, no início digamos, dessa miscigenação, né, eram os povos indígenas. Então, é a base mesmo para a formação do povo brasileiro. E hoje, no país, existem aproximadamente quantos povos, né, diferentes povos indígenas? Quais são os principais? Bom, temos no nosso território brasileiro, né, uma diversidade sociocultural muito grande. Segundo o IBGE, no censo de 2010, são 305 povos indígenas em todo o território, né? Bom, possivelmente algumas pessoas já ouviram números maiores, né? Por isso que eu trouxe a referência do censo de 2010, que é o primeiro censo onde tinha o quesito na raça cor, o quesito indígena, né? Então foi possível contabilizar esse número de etnias. Bom, mas os movimentos indígenas, eles também somam e divulgam esses números para a população. Então, possivelmente, algumas pessoas já ouviram números maiores, 345 povos, né? E justamente por dar essa visibilidade, o IBGE já dá essa visibilidade, muitos povos que ainda se encontravam digamos, escondido, posso colocar essa palavra escondido entre aspas, né? Ele estava escondido de quem, né? Mas da população, não se assumiu enquanto povos indígenas, é isso que eu quero trazer, justamente por conta de preconceitos, né? Por essa situação mesmo de estar mais próximo, por exemplo, à franja litorânea do nosso país e sofrendo preconceitos, acabam escondendo, né, a sua manifestação cultural, religiosa. Então, é mais recente esse espaço aberto para se reconhecer e se falar dos povos indígenas. Então, possivelmente, o movimento indígena tem um número maior ainda, né? Mas eu gostaria de ressaltar também, Sérgio, em relação a essa sociodiversidade, falando da nossa formação do povo brasileiro, né, o quanto que a população indígena contribui para isso, é comum as pessoas se assustarem quando a gente fala também da diversidade de línguas presentes no nosso território, né? Muitas pessoas acham que a gente só tem a língua portuguesa, né? Aí estuda inglês, francês, espanhol e fala outras línguas, né? Mas oficialmente a gente tem em torno de 180 línguas, então é uma riqueza cultural, né, muito grande que a gente não pode, digamos, fechar os olhos, né? A gente tem que estar aberto para conhecer, né, reconhecer toda essa cultura, essa diversidade sociocultural que tem no território e ter contato com ela, né? Então, às vezes, vai andar em alguma cidade, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde se falam 4 línguas oficialmente, né, 4 línguas indígenas. Então, isso é uma riqueza muito grande. Acho que isso também tem que ser relatado e reconhecido, né? Essa pluralidade toda, nessa riqueza toda que temos aqui no Brasil. E há também povos, Sérgio, que eles estão dentro de áreas remotas, dentro da floresta, da mata, e povos que já estão mais próximos também à cidade, né? Então, aquela visão de um indígena somente no mato é uma visão um pouco romântica, que nós estudiosos colocamos como uma visão romântica, e que devemos estar abertos a reconhecer como é hoje, né? Hoje, no século XXI, o indígena ele também usa telefone, ele também usa celular para se comunicar, né? Então é importante também se falar desse estereótipo, né? Quem são os indígenas, né? Os indígenas estão do nosso lado, muitas vezes em algumas cidades, como Belo Horizonte, por exemplo, tem uma população estimada de mais de 10 mil indígenas dentro de contexto urbano, que é o termo que a gente usa quando o indígena está dentro da cidade, né? Então, é uma riqueza de situações, né, de cultura muito grande dentro desse território. Anabelle, o noticiário vem apresentando algumas manifestações
indígenas nos últimos tempos, e fala para a gente quais são as principais reivindicações desses povos indígenas hoje ao governo brasileiro, aos políticos brasileiros. Bom, a principal reivindicação é o território, ter o seu território reconhecido, ter o seu território homologado, né? Para quem não sabe, as terras indígenas, a terra indígena em si, ela é o território da nação, porém, ela é usufruto da população indígena, né? Ou seja, o indígena ele tem por direito de viver num local que ele se reconhece como território originário, que tem a ver com as suas tradições, tem a ver com a sua identidade cultural, né? Então, hoje em dia, a grande luta é para o indígena se manter dentro desse território. E não pode ser qualquer território, porque tem que ter essa ligação ancestral, né? Ele tem que ter um reconhecimento espiritual, inclusive, de suas manifestações socioculturais. Então, por exemplo, se for uma população indígena que mora em um determinado, vamos colocar no norte do Mato Grosso, mas aquela região ela foi ocupada por não indígenas e vai ter um remanejo, digamos, dessa comunidade para uma outra região do Sudeste, por exemplo. Mas não é uma região onde essa população se reconhece enquanto povo, né? Então, é essa reivindicação. Eles não podem ir para qualquer lugar, eles têm que ir para o lugar que eles se reconhecem enquanto povo, onde é possível uma manifestação sociocultural dessa etnia, né? Da etnia específica, daquele grupo específico, né? Então, a grande luta, a grande questão, né, colocada hoje é o acesso à terra. A partir disso, você consegue os alimentos, você consegue se reproduzir de forma sociocultural, como eu disse, né? Manter as suas tradições culturais. E a gente costuma dizer, né, a seguinte questão: por que esse acesso à terra? Porque imagina, se a gente não tiver local onde a gente vive, onde a gente mora, um local para morar, a gente não consegue fazer nada, né? Então, precisa de espaço para plantar, de espaço para coletar frutos, para caçar, para pescar, precisa de um espaço de convívio, né? Então, essa é a grande questão. Acesso ao território. Aí você pode me falar, mas e acesso aos outros direitos, né? Vamos colocar direito à saúde, direito à educação. Sim, ele vem junto com acesso à terra, né? Por exemplo, uma população só tem acesso ao sistema de saúde oficial, que no caso do indígena é o subsistema de saúde indígena, que está dentro do Sistema Único de Saúde. Ele só tem acesso formal à saúde, um acesso oficial, se ele estiver aldeado, se ele estiver dentro do território. Se for uma população que está lutando para o reconhecimento de um determinado território, ele não tem acesso à saúde, né? Porque ele não está aldeado, que é o termo que nós usamos. E um desses manifestos, que foi o Ato pela Terra, foi organizado por um cantor, Caetano Veloso, né? Então, assim, Anabelle, de que forma a sociedade em geral, o não indígena, pode contribuir mais para a garantia da manutenção dos direitos desses povos? Sérgio, achei muito interessante essa questão colocada por você, né? Como que a população não indígena pode contribuir? De várias formas, de várias formas. Primeiro, reconhecendo que no Brasil ainda tem população indígena, né? Esses povos, eles estão resistindo há muito tempo, essa é uma palavra que a gente sempre escuta no movimento indígena, né? Essa resistência, eles estão sempre resistindo, então são povos de muita luta, de geração em geração, eles estão aí resistindo para garantir a sobrevivência, e a gente falando em termos socioculturais, né, sobrevivência da língua, da identidade cultural, da culinária, do jeito de viver, que forma, né, que constitui a população brasileira. Bom, então, primeiro, reconhecendo esses povos, né, reconhecendo que mesmo em contexto urbano, os indígenas são populações indígenas ainda, né? Outra questão importante é conhecer a população que está próxima a você, então no seu estado, na sua cidade, saber que esses povos, eles vivem, né, tem uma cosmologia diferente, tem um jeito de pensar diferente, um jeito de viver diferente, então não é achar
que só porque eles têm costumes diferentes, que eles não têm direitos humanos como nós, eles têm sim, né? Isso tem que estar garantido. Então, conhecendo a cultura, conhecendo essa população, quando for votado alguma lei, por exemplo, alguma questão de acesso a programas de saúde, apoiar, né? Já é uma grande questão. Apoiar as causas indígenas, né? Apoiar, saber que eles também têm os direitos como nós e efetivar esses direitos. Então, isso já ajuda e muito, né? Bom, hoje a gente tem também a questão das redes sociais. As redes sociais, elas são importantes, né, no nosso convívio, aí todo mundo está sempre ligado, conectado. Então, também uma forma de conhecer, antigamente era mais difícil, você teria que ir até um território indígena. Hoje não, você pode seguir ativistas, né, youtubers que são da população indígena, que são indígenas referências, né? Tem muitos perfis que inclusive mostram o jeito. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o programa Teoria de Tudo. Deixa eu levantar o volume aqui, né? Senão a coisa não rola. E falando sobre os povos indígenas, né, os povos originários, sempre é importante a gente ter essa consciência também de que eles precisam, né, da nossa atenção. Segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, configurado o segundo turno em Caxias do Sul, com o Maurício Scalco e o prefeito Adiló de Domênico. São dois líderes que se consideram de direita. A deputada Denise Pessoa teve uma boa votação, ficou em terceiro lugar, e Felipe Grammelmaier também, né, num primeiro momento, teve aí um desempenho bom, apoiado pelo ex-governador José Ivo Sartori, enfim. A Câmara de Vereadores teve uma renovação de mais de 50%, e isso tudo está na pauta com o cientista político, sociólogo, professor João Inácio Pires Lucas, que volta aqui ao Teoria de Tudo para comentar conosco um pouco disso. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu me tirar aqui do ar, estava com uma câmera inversa aqui. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É um prazer sempre tê-lo aqui no Teoria de Tudo, né? Não faz muito que fizemos um programa memorável. E aí, professor? Eleições em Caxias do Sul, como é que o senhor viu? Enfim. Pois bem, nós tivemos, eu gostaria de destacar em primeiro lugar, uma eleição bastante tranquila, pelo menos não tivemos nenhum grande episódio, né? Não tivemos nenhuma contestação dos resultados, né? Que é algo importante, porque é a mesma urna eletrônica e é o mesmo sistema, mas nessas eleições, pelo menos, não temos conhecimento de uma grande contestação dos resultados, né? Mesmo que sempre existam os perdedores, e nós temos perdedores de todos os lados, né? Eu diria no caso do Brasil. Em relação a Caxias do Sul, me parece que não tivemos uma grande novidade no pleito. Nós tivemos uma certa renovação ali na Câmara de Vereadores, até porque não tivemos todos os vereadores concorrendo novamente, né? Até já tínhamos alguns candidatos, né, como a própria Denise, que já é deputada e que, né, era vereadora. Nós temos também o próprio segundo turno ali com o Maurício Scalco, Felipe Grammelmaier, o próprio Adiló também, né, um oriundo da nossa Câmara de Vereadores. De certa maneira, podemos dizer que a Câmara de Vereadores representou uma certa categoria de base, assim, como nos times de futebol. E a passagem do segundo turno, né, tivemos uma disputa mais acirrada ali, né, no segundo lugar,
mas eu diria que não tivemos novidade assim, em relação ao padrão assim, recente de Caxias do Sul. Né? E se nós voltarmos a 2 eleições anteriores, aconteceu um fenômeno muito parecido com o Edson Nespolo, que até atualmente concorre a vice na chapa do prefeito Odiló, que passou no primeiro turno, em primeiro lugar, até eu diria com um percentual maior do que o do Maurício Scalco, e tivemos uma disputa mais acirrada ali no segundo lugar entre o Daniel Guerra e o Pepe Vargas, passando o Daniel Guerra, que posteriormente até conseguiu uma ampla margem de votos no segundo turno. A eleição passada, de certa maneira, também tivemos uma disputa acirradíssima no segundo lugar, entre o Edson Nespolo e o próprio Odiló, o atual prefeito, e também tivemos um primeiro colocado no primeiro turno, com mais de 30%, né, que foi o Pepe Vargas, mas, repetindo a eleição anterior, venceu o segundo colocado, né, pela conjugação de forças, que é o nosso atual prefeito Odiló. E agora estamos numa situação que pode repetir ou não, né, assim, as antigas eleições, mas tivemos um cenário parecido, ou seja, nós tivemos um primeiro colocado com mais de 30%, quase 40%, e uma disputa acirrada no segundo lugar, ou seja, então eu diria que nos nossos últimos pleitos temos tido uma disputa mais acirrada no primeiro turno para o segundo lugar, né, que permite ir para o segundo turno, e o segundo turno, como temos visto, é uma nova eleição, existem novas composições, novos rearranjos, né, no próprio eleitorado, e é assim que vamos ter aqui em Caxias do Sul, né, uma eleição que me parece bastante disputada, indefinida no atual momento, e que mostra um perfil, eu diria assim, de centro mais conservador da maioria do eleitorado caxiense. Pois é, professor, essas variáveis, a partir do comportamento polarizado da política nacional, pode agora, nesse segundo turno, blindar o voto da esquerda na abstenção ou ficar mais no centro-direita? O senhor acha o papel, por exemplo, da deputada Denise, que carrega aí uma boa margem de votos, não é? Por pouco ela não foi para o segundo turno. Como deve ser a disputa de votos? Até porque a gente sabe que o bolsonarismo formou radicais. Importantes porque eles têm as suas opiniões. Nós não estamos aqui querendo influenciar ninguém, nem para lá nem para B. A esquerda que ficou fora. São 2 candidatos de direita no segundo turno. Pois eu até diria assim que no plano nacional nós estamos verificando uma outra configuração do que aquela, digamos assim, disputa nas eleições presidenciais. Né? O Brasil, eu diria assim, desde que ele retomou as eleições em 89, né, nós temos tido, não tanto assim em 89, mais no segundo turno, né, porque tivemos uma grande pulverização no primeiro turno, até em vista da grande quantidade de candidatos. Mas a partir das eleições dos anos 90, ali, 94, para a presidência, temos tido uma disputa majoritariamente de 2 campos, assim, das 2 principais candidaturas, ou seja, as 2 candidaturas que conseguem mais votos no primeiro turno, elas conseguem assim, uma quantidade muito grande e depois tem um segundo turno muito acirrado, que foi os casos do PT liderando toda uma coligação e o PSDB do outro lado. Depois nós agora temos tido nas últimas eleições, né, com a candidatura do ex-presidente Bolsonaro, que, digamos assim, oscilou de partidos, mas aí nós temos tido, digamos, essa configuração que atualmente foi com o PL nas eleições de 2022 e com o PT novamente capitaneando o outro lado. Essa polarização, né, ela não é uma polarização equilibrada, a despeito de que do lado do ex-presidente Bolsonaro, também tínhamos personalidades e partidos de direita, porque o ex-presidente Bolsonaro ele se enquadraria tecnicamente no sentido da extrema direita. Uhum. Se nós formos ver, nós temos, digamos assim, o centro, né,
democrático, o centro-direita, centro-esquerda, vamos até a esquerda e a direita, ainda numa perspectiva de aceitar, digamos assim, o sistema eleitoral, né, as regras democráticas, e nós temos os extremos. Né, os extremos, em geral, eles já têm uma dificuldade maior de aceitar as regras do jogo, já têm ações até efetivas de contestação e às vezes até ações violentas. Então eu diria que nós temos no Brasil uma polarização assim de uma direita até a esquerda, que hoje, digamos assim, está presente no atual governo Lula, e nós temos de um centro até a extrema-direita, né, no caso da figura do Bolsonaro. Mas essa configuração ela não se repetiu agora nas eleições municipais. Nós tivemos, eu diria que talvez a maior disputa no Brasil tenha sido entre grupos de direita, da extrema-direita e da direita, disputando o espaço, né, e eu diria que a esquerda, de certa maneira, ela mantém assim um mesmo tamanho, que no caso das eleições municipais ele é um tamanho pequeno, assim, historicamente, né? Eu diria assim que as candidaturas de centro, centro-esquerda, elas têm obtido mais sucesso nas eleições majoritárias, em grandes cidades, no Brasil, em estados, mas quando nós chegamos nos 5.500 municípios, há um predomínio dos grupos de centro, centro-direita, e uma centro-esquerda, esquerda, eu diria assim, muito mais tímida. Eu diria que o centro-esquerda, esquerda, manteve com algumas oscilações os seus resultados, digamos assim, o PT cresceu, o PCdoB diminuiu, o PSB também cresceu, o PDT diminuiu, né, e pequenas prefeituras e uma quantidade pequena de vereadores para a Rede, PSOL, PV, né, e alguns outros partidos de centro também com uma relação tímida, Cidadania, o próprio PSDB ele teve uma queda muito grande, e eu diria que a principal disputa, assim, realmente no Brasil, com exceção de algumas cidades, né, como São, ela se deu entre a direita e a extrema-direita. Sim. Né? E esse é um caso interessante que ele quebra aquela polarização que temos. Né? Eu diria que em Sul um pouco assim, um pouco mais atenuado, né? Eu entendo que são duas candidaturas mais conservadoras, assim, de direita, né? Mas se nós acompanharmos as últimas eleições em Caxias e até no próprio Rio Grande do Sul, eu diria que é similar também à própria realidade do estado do Rio Grande do Sul nas duas últimas eleições ao governo do estado, ou seja, nós tivemos com o governador Sartori, né, a eleição em 2000, agora vamos ver a eleição 2018, né, no qual ele passa assim para o segundo turno, mas também passa o Eduardo Leite, que acaba congregando mais os votos da esquerda que ficara fora, né, com ali o Miguel Rosseto. Nas eleições de 2022, a mesma coisa, ou seja, nós tivemos com uma vantagem expressiva no primeiro turno da candidatura de Onyx Lorenzoni e uma disputa acirradíssima no plano estadual entre o Edgar Preto do PT e o Eduardo Leite do PSDB. E o Eduardo Leite passou por uma pequena margem de votos, mas ele ganhou o segundo turno. Então nós temos visto, como aconteceu aqui com o Guerra, com o prefeito Guerra, nas eleições de 2016, que também houve uma votação maciça, né, eu diria assim, da esquerda, que ficara fora com o candidato Pepe Vargas, na candidatura do Daniel Guerra, apesar de que o candidato Edson Nespolo, ele fez menos votos absolutos no segundo turno do que ele fizera no primeiro turno. Mas isso mostra assim que não temos tido um histórico de grandes abstenções e até de divisão assim do voto da esquerda, né? Mas cada eleição é uma nova eleição, né? Nós vamos ter agora um momento de propaganda eleitoral, nós vamos ter todos os rearranjos das lideranças, mas eu diria assim, né, que às vezes o apoio, né, das pessoas que concorreram não garante assim que o eleitorado vá seguir fielmente esse apoio. Né? É uma eleição, eu diria assim, muito aberta, né? Uma eleição talvez muito mais disputada que a de Porto Alegre, que o candidato Sebastião Melo ele não ganhou já no primeiro turno por alguns percentuais abaixo de 1, ou seja, foi uma diferença pequena, e daí já ele está numa condição muito mais favorável, né, de
quase que repetindo a mesma votação, ele já se elege no segundo turno. Já em Caxias, não. Já em Caxias nós temos uma eleição um pouco mais equilibrada, bastante aberta, em vista, digamos assim, desse eleitorado de esquerda tem sido um pouco fiel da balança no estado em Caxias. Vamos ver Isso. como é que ele vai se comportar. A transferência de votos, né, vai depender muito disso que o senhor fala. E o MDB, que foi representado pelo ex-governador Sartori, qual é o potencial que tem nesse segundo turno? Pois é, eu acho que esse também é um capítulo importante, assim, né, para debatermos, que é da diminuição, né, do MDB em Caxias do Sul, cidade que eu diria assim é a principal carro-chefe, assim, né, das eleições dos MDBistas, né, ou PMDBistas, né, para o governo do estado, com, né, o Simon, o nosso Sartori, que tem tido uma atuação muito forte nessa campanha, o Germano Rigoto, que também teve uma atuação importante na campanha do Felipe Gremmelmaier, e nós chegamos não só ao Felipe não ter alcançado o segundo turno, apesar de ter feito uma boa votação, mas nós não elegemos nenhum vereador do MDB para a Câmara de Vereadores, né? Então mostra-se um momento de, eu diria assim, de reestruturação, né, e de questionamento, assim, né, de um partido que talvez tenha sido o mais importante partido, né, nessa nossa fase da redemocratização, mas que agora passa por um momento de baixa e que, com certeza, pela qualidade, né, das suas lideranças, né, nós temos 3 ex-governadores, né, assim, vivos e bastante atuantes em Caxias, ainda o governador Germano Rigoto e José Ivo Sartori. Penso que é essa situação do MDB não deverá permanecer pela qualidade das suas lideranças, pela importância, assim, da sua base, que sofreu um baque, mas eu acredito que vai se reerguer. E me parece que no segundo turno, né, há uma maior afinidade desse eleitorado com o do atual prefeito Adiló, né? Eu acho que as 2 candidaturas que ficaram fora do segundo turno, né, em relação aos seus eleitores, a perfil, por exemplo, de boa parte das suas lideranças, né, como no caso não só do PT, mas, por exemplo, do PCdoB em Caxias, que já esteve, né, na coalizão governamental, por exemplo, do José Ivo Sartori, do Alceu Barbosa Velho, o próprio PDT também, né, que já tem uma história de relacionamento com esses candidatos que foram para o segundo turno, como o próprio prefeito Adiló, o Edson Nespolo, que já foi do PDT, concorreu até pelo PDT. Então, há uma tendência que essas lideranças todas apoiem a candidatura, né, do Adiló e do Edson Nespolo, mas sabemos que a política é muito mais complexa, né? A política, ela tem lá a sua... E o eleitorado não segue fielmente o que as suas lideranças indicam, então é uma eleição muito disputada, mas eu diria assim, ó, se me permite mais um minutinho, existem desafios para ambas as candidaturas, né? Sim. Eu diria que a candidatura do Maurício Scalco, né, é um candidato novo, né, que tem se mostrado bastante atuante na cidade, ele faz toda essa conexão, né, com o setor mais conservador, setor de direita, né, que é forte no município de Caxias do Sul, mas isso não serve para ganhar as eleições. E nós vemos que tem uma quebra, eu diria assim, ó, o presidente Lula, ele é muito acima da esquerda, no plano nacional, assim, né? Se nós formos ver agora as próprias eleições municipais, a força no Congresso. Eu diria que o ex-presidente Bolsonaro, ele é menor do que a direita no Brasil. Ou seja, a direita é mais forte, né? A centro-direita, a direita, né? Ela é mais forte, ela é mais enraizada do que a força do presidente Bolsonaro. Não, claro, só na eleição, mas na possibilidade dele eleger, assim, né, ex-assessores, ele fazendo campanha, né, e se nós formos ver o próprio Rio de Janeiro, que é a cidade dele, né, ele não conseguiu, ele já perdeu no primeiro turno, sendo que ele tem vídeos, assim, muito agressivos em relação ao Eduardo Paes. Eu diria que se nós formos vir aqui para Caxias, né, nós vemos que o eleitorado que votou nas últimas eleições no candidato Bolsonaro, ele se dividiu agora nessa eleição. Então é um desafio
para o Maurício Schalco, ele conseguir esse eleitorado, porém, contudo, todavia, entretanto, né, ele divide com o Adiló, e dificilmente ele vai tirar votos do Adiló. Agora, ele tem que conquistar um voto mais à esquerda. Então é bastante desafiador para a candidatura do Schalco, porque não pode se levar em consideração apenas as eleições para a presidência da República. Os municípios têm a sua própria lógica. E eu diria que para o candidato Adiló, ele também não tem a vida tranquila, porque ele precisa manter os eleitores mais conservadores e agregar os mais à esquerda. Então, assim, ó, são duas situações difíceis. Talvez o Adiló possa ter uma pequena vantagem na arrancada, mas eu diria que é desafiador para os dois, né? Sob pena deles perderem ou ganharem os eleitores mais conservadores, que são maioria no município. Eu diria que não é coisa fácil, né? Sim, ou seja, se eu entendo bem, professor, há o risco de uma aliança mal feita tirar votos do primeiro turno. Nós tivemos isso com o Edson Nespolo, não é nenhuma novidade em Caxias, que fez menos votos absolutos entre o primeiro e o segundo turno. Olha, por pior que possa ser uma campanha, por mais difícil que seja no segundo turno, são raros os episódios nos quais a chapa consegue menos votos absolutos no segundo turno. Aconteceu com Geraldo Alckmin na eleição de 2006 contra o Lula. Ambos estão juntos agora. É interessante que o próprio Alckmin e o Lula, né, são presidente e vice, assim como Adiló e Nespolo são candidato a prefeito e vice, que disputaram acirradamente a última eleição. Mas nós temos já um histórico no Brasil, ele é pequeno, mas sempre se corre o risco de, dependendo da campanha no segundo turno, se perder votos até dos que foram conquistados no primeiro turno. Pois é. Então é bastante desafiador isso. Para concluir, professor, porque o tema é bem amplo, existe publicamente um voto chamado de antipetismo, assumido pelos radicais de direita, fundamentalistas. Eu chamo radicais, mas enfim, radicalismo pode ter um outro conceito mais violento que quase chegou perto disso. Existe algum tipo de anti-bolsonarismo que pode tirar votos do mais intrincado? Porque o Adiló já apareceu ao lado do ex-presidente Bolsonaro várias vezes, e, né, assim como o Schalco. Então, essa é uma figura, pode ser que perder votos dos conservadores conquistados, enfim. Eu acho que o nosso atual governador Eduardo Leite, ele deu aula no sentido de não perder votos conservadores e ganhar votos da esquerda, né, com um discurso assim tradicional do PSDB meio em cima do muro, assim. Tradicional. Eu diria que é uma habilidade que o atual governador do Rio Grande do Sul ele já demonstrou em 2 ocasiões, né? Ele se mostrou assim, né, um candidato que, a despeito de ser bastante criticado no seu governo pela esquerda, mas que conseguiu angariar os votos, né, desse setor nas suas disputas com, naquele momento, candidaturas que estavam mais coladas com a direita, né, como foi o próprio Sartori, né, que concorreu muito afinado e com muita relação com o candidato Bolsonaro em 2018, e depois nem vou comentar isso em relação ao candidato Onyx Lorenzoni, apesar de que o candidato Onyx Lorenzoni também ele teve um desempenho muito difícil nos debates, né, no segundo turno, mas eu diria que sim, o Eduardo Leite mostrou que é possível fazer isso. Sim. Eu não sei se o candidato Adiló terá a mesma condição, porque um candidato, eu diria assim, conservador, né, de direita, ele, na hora da eleição, ele pode se colocar mais de uma maneira moderada, mantendo aqueles princípios, mas também não agredindo aquele eleitorado potencial. Eu acho que vai ser um desafio maior para o candidato Maurício Schalco. Mas eu também entendo que a inteligência, né, digamos assim, racional da campanha, talvez possa também pensar em que ele precisa conquistar agora um eleitorado que até pode ter votado assim no ex-presidente Bolsonaro nas eleições passadas, mas que agora votou em partidos do centro e da esquerda. Né? Então é uma situação delicada, eu diria, assim, né? Mas, com certeza, eu acho assim que as duas candidaturas têm amplas condições de se movimentar e fazer uma disputa bastante acirrada.
Perfeito. Até porque a esquerda, o conceito de esquerda e de direita, para muitos não está bem claro, né? E eu diria assim, que o anti-bolsonarismo em Caxias, ele não é tão grande quanto o antipetismo, mas ele existe. Uhum. E aí agora vai ser o desafio de ambas as candidaturas, né, que de certa maneira se colocam ao lado desse movimento ali do presidente Bolsonaro, talvez o Maurício Schalco mais, mas eu penso assim que não é um grupo tão forte que possa representar o resultado da eleição. Certo. O ideal seria não perder e agregar, né? No primeiro turno e agregar o máximo possível, né? Sim, desafio para ambos, como o senhor coloca. É um desafio maior para o candidato Adiló, né, que chegou em segundo lugar, mas também o candidato Maurício não é como o candidato Mello em Porto Alegre, que perdeu por pouquinho, então ele precisa agregar uma fatia importante do eleitorado. Perfeito. Obrigado, professor, cientista político, João Inácio Pires Lucas. A gente não está adivinhando nada, né? Só estamos conjecturando, né? Bola de cristal, né? Vamos ver, cadê? Aqui esse programa já se chamou nos bastidores Pitaco de Tudo, professor. Então estamos juntos. Isso, nós estamos pitacando, né? Mas é que o senhor tem uma boa memória política, uma boa interpretação, e como sociólogo também pode nos trazer aí. Ela, às vezes ela quebra um pouco, assim, ela dá uma bola nas costas dos cientistas políticos também. Isso que é bom, né? Porque daí a incerteza é o melhor da eleição, né? Exatamente. Voltamos a falar ainda antes do segundo turno se completar, tá bom, professor? Tranquilo, estamos aí à disposição. Muito obrigado, foi um prazer. Um abraço. Um abraço, bom dia. Muito bem, estamos encerrando aqui o Teoria de Tudo nesta edição. Rápido intervalo para que a gente possa colocar aqui a CPR Rodas e Pneus e a gente volta para encerrar o programa. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Teoria de Tudo volta com mais assuntos de seu interesse, segunda a sexta-feira, online, por toda a plataforma, o infinito e além. Vamos em frente aqui com a Unicesumar e outros amigos queridos que estão conosco. Muito obrigado a você, siga consciente, né? Porque o mundo precisa da nossa participação ativa. Dias melhores virão, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.